O fechamento da Bizarre Creations provou a todos que não importa se você é talentoso, se não gera lucro a curto prazo, será fechado. A Bizarre Creations é um exemplo claro de como a ganância corporativa pode sufocar o talento e a criatividade, arruinando estúdios que, se tivessem sido tratados com o respeito que mereciam, poderiam ter continuado a inovar e a contribuir para a indústria de jogos por muitos anos. A Bizarre Creations foi fundada em 1988 por Martin Shudley, em Liverpool, Inglaterra, e ao longo dos anos, o estúdio se destacou como uma força criativa dentro da indústria, produzindo jogos que deixaram uma marca indelével na história dos videogames. Talvez o trabalho mais reconhecido da Bizarre Creations seja a série Project Gotham Racing, uma franquia de jogos de corrida que foi pioneira em seu gênero e estabeleceu novos padrões para jogos de corrida. Combinando uma jogabilidade extremamente refinada com gráficos impressionantes para a época, Project Gotham Racing conquistou milhões de jogadores e ajudou a definir o que significava dirigir um carro esportivo em um console. Mas a Bizarre Creations não se limitava apenas aos jogos de corrida. Eles também foram responsáveis por Geometry Wars, um jogo arcade que começou como um minigame dentro de Project Gotham Racing 2 e rapidamente ganhou vida própria, se tornando um dos jogos mais icônicos da Xbox Live Arcade. Geometry Wars era simples em sua essência, mas oferecia uma profundidade e um desafio que mantinham os jogadores voltando para mais, estabelecendo um padrão para jogos de arcade modernos e demonstrando a versatilidade criativa do estúdio. Apesar desses sucessos, foi em 2007 que a história da Bizarre Creations tomou um rumo que eventualmente levaria ao seu fim. A Activision, uma das maiores editoras de jogos do mundo, adquiriu o estúdio, provavelmente com a intenção de capitalizar sobre o talento da Bizarre em criar jogos de corrida inovadores. E em 2010, o estúdio lançou Blur, um jogo de corrida que misturava elementos de combates com carros, em um estilo que lembrava Mario Kart, mas com uma estética mais madura e realista. Minha história com Blur é até engraçada. Eu era apenas um menino que morava em uma cidade pequena, onde o acesso a videogames era bem escasso, mas perto da minha escola havia uma locadora de jogos, onde tinha desde de PS2 até Xbox 360 e PlayStation 3. Nesse dia estava eu e meu pai, ele havia pagado para eu jogar por 30 minutos. Não era o que eu queria, mas era melhor do que nada. Então o cara da locadora deu a ele um CD de um jogo, e ele botou no PlayStation 3 e quando joguei, senti como se estivesse em outro mundo. O jogo era muito divertido, mas eu só pude jogar por 10 minutos, já que meu pai viu que eu não estava me divertindo. Até hoje não entendo porquê. Depois que ele tirou o CD do jogo, eu joguei um Ninja Gaiden. Anos depois eu estava querendo jogar jogos de corrida, mas meu PC era fraco. Então pesquisei listas de jogos que rodavam em PCs fracos. Dentre esses games, Blur estava lá. Quando eu baixei e joguei ele, a sensação que eu tive era que eu me senti completo. Aquele jogo me divertia muito. Mesmo sendo um jogo de 2010, até hoje ele me impressiona. Tudo naquele jogo é único. Suas fases, seus sons, os personagens, os carros. Meus veículos favoritos das classes são o Land Rover Defender, BMW 92, Wrangler Nemesis e por último, Monaro VXR. Blur. Logo quando você joga, você percebe que ele tem semelhanças a jogos como Mario Kart, tanto que isso foi usado como propaganda para tentar promover o jogo. Pode até ter tirado uma risada, mas a Activision deveria ter focado mais mostrar o que o jogo tinha: as pistas, os poderes, a lista de carros, o conteúdo, que sendo sincero teve corte de conteúdo sim, até porque existe um vídeo de 26 minutos, mostrando cenas cortadas da versão final do jogo. Possivelmente teríamos uma seleção de personagens onde iríamos criar nosso próprio personagem, e até mesmo trocar de roupas. Por que eu tô dizendo isso? Simples. Quando você joga o multiplayer online de Blur, você percebe que o entre aspas protagonista não aparece nos carros, mas sim outros bonecos, o que reforça ainda mais essa minha teoria. Embora Blur tenha sido bem recebido pela crítica por sua jogabilidade inovadora e seu design visual impressionante, ele falhou em alcançar o sucesso comercial que a Activision esperava, em grande parte devido à falta de marketing adequado e ao lançamento em um mercado saturado. Mesmo com seu pedigree e a qualidade de suas produções, a Bizarre Creations foi incapaz de sobreviver à pressão e à falta de suporte adequado de sua nova controladora. No final de 2010, a Activision anunciou que estava colocando a Bizarre Creations em revisão, o que, na linguagem corporativa, geralmente significa que o estúdio estava prestes a ser fechado. A Activision tentou vender a Bizarre, mas, sem sucesso, decidiu fechar o estúdio em fevereiro de 2011, deixando cerca de 200 funcionários sem emprego e encerrando mais de 2 décadas de inovação e paixão pelo desenvolvimento de jogos. A morte da Bizarre Creations é um exemplo de como a busca incessante por lucros rápidos pode matar a criatividade.
A Activision, com seus olhos fixos apenas em números e margens de lucro, não conseguiu enxergar o verdadeiro valor que a Bizarre Creations trazia à mesa. Eles viram o estúdio como uma ferramenta para gerar dinheiro rápido, e quando isso não aconteceu da forma que esperavam, simplesmente desligaram a máquina. Esse tipo de mentalidade empresarial é destrutiva não apenas para os estúdios que são consumidos por grandes corporações, mas para a própria indústria de jogos, que perde em diversidade e inovação. O fechamento da Bizarre Creations não foi apenas uma perda para os fãs dos seus jogos. Foi uma perda para a própria indústria de videogames, que ficou mais pobre sem a visão única e a capacidade de inovação que o estúdio oferecia. É fácil ver a Bizarre Creations como apenas mais uma vítima da ganância corporativa, mas é importante lembrar que por trás do nome, havia pessoas talentosas, apaixonadas e dedicadas ao que faziam. Pessoas que amavam criar experiências que traziam alegria e diversão para milhões de jogadores ao redor do mundo. A história da Bizarre Creations deveria servir como um alerta para todos nós. Quando a criatividade é sacrificada em nome do lucro imediato, todos perdemos. Perdemos estúdios que poderiam ter continuado a inovar, perdemos jogos que poderiam ter sido criados, e perdemos a diversidade de ideias que faz da indústria de jogos algo tão especial. O legado da Bizarre Creations viverá nos corações e nas mentes daqueles que tiveram o privilégio de jogar seus jogos, mas isso não muda o fato de que a ganância corporativa matou um dos estúdios mais talentosos da indústria. É uma história triste, mas infelizmente, não é única. O que podemos fazer é continuar a apoiar os desenvolvedores independentes, aqueles que ainda têm a liberdade de criar sem as correntes da ganância corporativa, e lembrar que, no final das contas, são as pessoas por trás dos jogos que fazem esta indústria ser o que ela é, não as grandes empresas.